Agora a gente retorna mais uma vez ao vivo com a repórter Rafaela Dalago, que está no plenário da Câmara e tem informações sobre o tema fibromialgia, como falei antes aqui já no Câmara Informa, e eu acho que eles vão trazer detalhes importantes sobre esse tema, não é isso, Rafa? Isso mesmo, Mari. A fibromialgia é uma doença assim, que tem sido levantada aqui na Câmara pelo vereador Patrick Machado, do PDT. Ele que teve um projeto de lei aprovado já para instituir aqui em Balneário Camboriú o dia da conscientização sobre essa doença, né? Sobre a existência da fibromialgia. Ele recentemente esteve em São Paulo conhecendo um aparelho que zera a dor da doença. Ele não cura, mas zera a dor. E ele vai falar um pouquinho para a gente. E para participar junto com a entrevista, está aqui com a gente a dona Antônia, ela que é presidente da associação, né, da fibromialgia aqui de Balneário e Camboriú também. Eu já converso com ela, vou só pedir uma licença para a dona Antônia e conversar um pouquinho com o vereador Patrick, pedir para o vereador explicar para a gente, né, que aparelho é esse, desde quando ele existe e como é que foi a pesquisa para o desenvolvimento dele. Vereador, boa noite. Boa noite, Rafaela, boa noite, Mari, tudo bem? Então, Rafa, descobrimos isso aí, né, a nossa assessoria ali, sobre uma postagem, se eu não me engano, do Facebook sobre a matéria. E aí, desde então, buscamos entrar em contato, né, com os pesquisadores da USP de São Carlos. Após um mês e meio, conseguimos esse contato com o pesquisador Antônio, né, e conseguimos ir lá, né, marcamos uma agenda e conseguimos ir lá conversar com ele. Por quê? Desde que conheci a dona Antônia, isso já faz, acho que 2 anos, né, dona Antônia? Essa senhora abençoada, ela me mostrou, né, e me apresentou essa doença na qual eu não conhecia. E na qual acredito que ninguém, ou não ninguém, mas muitas pessoas não conhecem. E nós abraçamos essa causa, né, por sentir essa dificuldade dos fibromiálgicos, principalmente de serem reconhecidos, né. E aí fomos lá, semana retrasada, conhecemos o aparelho ele está sendo estudado há 7 anos, né? E graças a Deus, segundo o pesquisador Antônio, ele está para vir para o mercado agora daqui a 4, 5 meses no máximo, né? E com resultados assim fantásticos. Segundo ele, fui lá na Santa Casa também, onde é feito, né, onde tem um aparelho lá que está em testes, os fibromiálgicos fazem 10 sessões e aí eles conseguem, né, eliminar a dor naquele momento de 30 a 90 dias. De casos lá de pessoas que abandonaram o uso de remédios, né, voltaram à sua vida ativa e à sua vida social. Então a gente espera aí que daqui a 4, 5 meses, já estamos conversando, já conversei com o prefeito, já me garantiu que pelo menos um aparelho vai vir para Balneário Camboriú, estando tudo regularizado e tal. E nós já estamos conversando também com empresários para buscar trazer mais. Porque a nossa quantidade é muito grande, né, Rafael? Hoje nós temos aí em média de 2.000 fibromiálgicos. E também o aparelho também não é só para fibromialgia, é também para artrose. Então fizemos também na semana passada uma solicitação de informação para a Secretaria de Saúde, para a gente saber quantos fibromiálgicos nós temos e quantos com a artrose também nós temos no município. E vereador, esse aparelho durante a sua visita foi falado em custos para ele? Como é que está funcionando isso? Ou ainda não tem esse valor? Então, Rafaela, o Antônio ele acredita que esse aparelho venha para o mercado numa média de R$8.000 apenas. Então é muito barato, por tudo que ele vem sanar aí. Até difícil de falar assim, sabe? Porque eu esperava, quando eu saí daqui para ir para lá, algo aí de 50, 80, 100 mil reais, né? Mas R$8.000 para o poder público é nada, né? Eu confesso para o vereador que eu também estou surpresa com o preço, esperava mais, até porque, Mari, a dona Antônia, ela está aqui com a gente hoje, mas uma vez eu já tentei entrevistar ela e ela estava no meio de uma crise, a gente não conseguiu. E hoje é muito importante que ela esteja aqui para falar sobre a importância de se tratar da fibromialgia, né, dona Antônia? Uma doença que no passado, a senhora tem um diagnóstico desde 2010, no passado era um diagnóstico muito difícil de acontecer, né? Verdade. Boa noite, Rafaela. Verdade, Rafaela, assim, quando eu fui diagnosticada, né, em 2010, realmente eu levei uma média de 5 anos, mais ou menos, para chegar a ter o diagnóstico, né?
E, na verdade, quem suspeitou que eu estava com fibromialgia foi uma endócrina, né? Então, ela rapidamente me encaminhou para o reumato, que já fechou o diagnóstico, então começou o tratamento e começa uma grande luta também, né? Na verdade, a fibromialgia é uma doença de difícil diagnóstico. Somente um profissional bem habilitado, né, um reumatologista bem habilitado, para poder fechar esse diagnóstico da doença. E, como você mesmo falou, Balneário Camboriú, nós temos hoje uma média de mais ou menos 2.000 pacientes em tratamento, né? E isso sem falar numa grande quantidade que ainda não tem um diagnóstico fechado e que ainda não está se tratando. E quanto mais o tempo passa, quanto mais retarda esse diagnóstico, pior é para esse paciente, né? E como você disse, né, eu fiquei muito triste quando a gente podia ter conversado naquele dia, né? E as crises são assim, quando elas vêm, elas também não têm hora, né? A gente pode estar muito bem e, de repente, de um segundo para o outro, a gente pode começar a sentir dor, se sentir mal. E a crise, ela vem e, às vezes, ela dura um dia, 2 dias, uma semana, 3 meses, 1 ano e por aí vai, né? É uma doença bem difícil de conviver com ela. A senhora já tem esse diagnóstico há 9 anos, acabou de falar para a gente que demorou aí muito tempo até o médico pensar nisso. Hoje, graças a Deus, esse preconceito, digamos assim, com a doença, ele já vem diminuindo. E para vocês é muito importante falar sobre esse assunto, né, dona Antônia? Com certeza. Ainda, né, eu digo assim, ó, hoje, graças a Deus, eu estava comentando até com o vereador Patrick, que quando ele olhou para nós, né, com um olhar diferente, a gente sentiu que desses 2 anos para cá, nós tivemos um avanço muito grande em relação à informação da doença. Porque o Fibro Camboriú, o grupo, já existia desde 2012, né? A gente vinha se arrastando, mas é exatamente isso, Rafael, ninguém acredita na gente. Essa é a verdade. Muitas vezes nem o médico acredita, né? Então a família não acredita, os amigos não acreditam, então é muito difícil porque você está lutando sozinho. Então, existe um preconceito muito grande ainda com esse paciente, porque você olha para uma paciente com fibromialgia, ela pode estar linda, maquiada, maravilhosa, e você vai dizer, o que ela tem? Nada, né? Impossível. Aí você faz todos os exames possíveis que possam existir, não tem nada, está tudo normal, né? Então, ela é uma doença invisível. Por isso, é a questão do grande preconceito. O paciente é tratado como louco, eu já fui tratada, né, assim, como louco, como preguiçosa, como dengosa, e por aí afora, né? Então, eu sou muito grata à vida do vereador Patrick, porque eu costumo dizer que ele foi um anjo que Deus enviou para nós, né? Eu lembro da tarde que ele foi na minha casa conversar comigo, que eu chamei, eu estava numa crise, e eu pedi para ele lá, né, e ele foi. Então, assim, ele colocou o coração na hora, né? Então, ele já começou a trabalhar em cima disso. Hoje nós temos o 12 de maio, né, como Dia Municipal da Fibromialgia, de enfrentamento à doença em Balneário Camboriú. Hoje eu olho, né, ele falando sobre esse aparelho, já tivemos um primeiro seminário. Então, assim, hoje a gente vê que o negócio está bombando, né? E essa informação, Rafaela, é de fundamental importância para que o paciente que não tem a doença fique ligado, entendeu? E aquele que tem, quanto mais informação ele tem, melhor é para ele saber como lidar com a doença também. Porque a medicação é só um corrimão, na verdade ela não resolve nada. Dona Antônia, nosso tempo é curto, mas uma última perguntinha para a senhora. Qual é a expectativa agora com a esperança, né, de que esse aparelho venha para Balneário Camboriú, na verdade, com a chegada dessa novidade no mercado? Né? Muita expectativa. A expectativa, Rafaela, é de nós de voltarmos a ter a oportunidade de brincar com os nossos netos, com os nossos filhos, da gente poder levantar de manhã e dizer, hoje eu vou arrumar minha casa. A expectativa de dizer assim, olha, amanhã eu tenho um compromisso e eu vou estar presente. Eu não vou faltar por causa de uma crise. A expectativa da gente poder escovar o cabelo, sabe? Da gente ser feliz, a voltar a ter uma vida social, de voltar a ter uma vida normal como a gente tinha antes. Essa é a expectativa. Gratidão é a palavra.
E a gente espera, então, que logo nos próximos 4 meses isso possa se tornar uma realidade. Dona Antônia, muito obrigada pela participação, fiquei feliz em ter a senhora aqui hoje. Vereador Patrick, também muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa. E Mari, a fala da Dona Antônia só reforça, né, a importância da ação, do papel dos vereadores na vida da comunidade. Com certeza, Rafa, um exemplo muito bonito a ser seguido, tanto do vereador quanto ali firme e forte da Dona Antônia, que veio até a Câmara se expor, falar um pouquinho do problema dela. A gente sabe que não é fácil, mas a gente agradece e espera que realmente esse aparelho venha o quanto antes aqui para Balneário.